Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos várias coisas para mostrar para vocês. Só para começar, eu quero mostrar essa esfera aqui de Las Vegas por dentro. Ela está agora sendo inaugurada, nesse caso aqui no vídeo, em um show do U2. Então eles mostraram algumas imagens simbólicas, como esse portal, vários animais nos céus, né, no caso dentro da esfera. E vocês já me enviaram, eu já falei dessa esfera aqui anteriormente, quando ela tinha sido inaugurada apenas por fora. Ela é uma grande tela de LED, tanto por dentro quanto por fora, algo realmente fantástico em termos de tecnologia e que com certeza vai ser utilizado muito para a divulgação de mensagens simbólicas, né? Quando eles inauguraram, eles fizeram isso. Quem me acompanha aqui na época lembra, né, as imagens que nós mostramos dela. Então, caso alguém veja alguma coisa que achar interessante, né, das muitas coisas que com certeza serão divulgadas a partir de agora, pode enviar que a gente traz aqui para o canal. Aliás, eu quero agradecer sempre quem tem enviado para nós. Agora isso aqui, quem nos enviou aqui, nos presenteou com algo fantástico. Isso aqui prova algo que eu vinha dizendo para vocês, tanto lá na comunidade fechada, que eu dei mais ênfase na série Magnetismo, né, quanto eu venho falando aqui mais superficialmente no YouTube, na parte aberta aqui do YouTube. Cientistas conseguiram extrair sons de uma imagem parada. Então veja que nem tudo o que os cientistas fazem é motivo de riso, né? Tem coisas aqui bem interessantes como isso aqui. Existe uma frase que diz: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Ou seja, a matéria é feita de magnetismo ou som materializado, né? Então, obviamente, que se a matéria é verbo, ou seja, é som, então a recíproca é verdadeira. Você pode extrair som de uma matéria. Então foi o que eles fizeram, extrair um som de uma imagem parada. Mas o que tem a ver, Joyce? Quando é que tu falou sobre isso? Quando eu falei sobre nomes e sigilos e símbolos, né? Quando eles colocam símbolos, por exemplo, em uma placa, na sua televisão, aquilo, ela emite uma espécie de sinal sonoro, digamos assim. Então, investigadores da Universidade de Northwestern, desenvolveram um método para extrair áudio de imagens estáticas e vídeos sem som, um conceito inspirado pela série de ficção científica Fringe. Desculpa, um pouquinho rouco. Então, segundo um novo estudo, quando tiramos uma fotografia com um smartphone, as vibrações de nossa voz podem causar pequenas distorções na luz capturada pela lente, que são suficientes para extrair da imagem o som correspondente. Desculpe. Eu não faço cortes, pessoal, porque se eu ficar editando aqui eu perco muito tempo. Eu tenho que fazer sempre rapidamente para passar a mensagem aqui e ir adiante. Cumprir os compromissos do dia. Mas vamos lá. O estudo liderado por Kevin Fu, professor de Engenharia e Ciência de Computadores da Northwestern University, foi apresentado no simpósio, não sei das quantas, de 2023, sobre segurança e privacidade. Na maioria dos smartphones modernos, se usa tecnologia de estabilização de imagem para reduzir a trepidação da câmera. Explica Fu numa nota de imprensa. Não é câmera, é câmera. Câmara é Câmara de Vereadores e câmera fotográfica é... Enfim, está errado aqui, mas vamos lá. Quando um ruído ocorre perto da lente da câmera, as molas do mecanismo de estabilização vibram, alterando sutilmente a luz capturada. E o obturador de varrimento da câmera que analisa a imagem uma fila de pixels de cada vez, amplia essa vibração. Então é mais ou menos aquilo que a gente vinha falando, né? Imagem é som e som é imagem, no caso matéria, né? A imagem é aquilo que a gente pode ver, né? E aquilo que a gente vê é uma espécie de vibração, né? Porque você só vê aquilo que vibra diante dos seus olhos. Então, se não é uma prova, alguns gostariam talvez de uma prova mais contundente, mas é um indício muito forte de que tanto isso aqui que eles estão falando é fato, quanto aquilo que eu sempre disse para vocês. Mas vamos adiante aqui. Arqueólogos encontram língua perdida em tábua cuneiforme na Turquia. Bem interessante a matéria, embora que não é algo muito surpreendente, porque essas línguas perdidas, se fossem encontradas, né, vários, vamos dizer assim, artefatos da antiguidade, né, se provaria que existiram talvez milhares e milhares de línguas, porque
Óbvio, existem as línguas raízes, mas elas foram se subdividindo em muitos dialetos, né? Então basta pegar, por exemplo, aqui nas Américas, né? Tanto a América do Norte, Central, quanto aqui no Sul, existiam as línguas dos índios, só que eles tinham vários dialetos, né, subdividindo dependendo da região. Depois é que foram se unificando conforme os povos foram se unificando, né? Mas é interessante, sempre é interessante saber que novas descobertas são feitas para mostrar um pouco do que de fato aconteceu no passado, embora sempre venha distorcido para a gente, porque essa distorção tem que sempre casar com a narrativa oficial, né? A tábua de argila, dizem eles, que seria da Idade do Bronze, teria sido encontrada então na Turquia por pesquisadores da Julius Maximilian, não sei das quantas, da Alemanha. A descoberta abre caminho para se decifrar a história das diversas línguas indo-europeias que existiram e ainda existem. Acredita-se que há e já houve centenas delas no mundo. Essas línguas estão relacionadas e nos trazem até as línguas atuais faladas na Europa e no mundo. Então eles vão lá e buscam as raízes indo-europeias, que são Jafé, na verdade, né? Então as línguas semíticas vieram de Sem, as línguas indo-europeias de Jafé e as africanas de Cã, né? Vamos adiante aqui. Isso aqui é outra coisa muito interessante. A antiga cidade perdida é descoberta em uma densa selva mexicana. A floresta densa da península de Yucatán, no sul do México, protegeu por séculos um segredo colossal. É mais uma, né? Então é só para ver como a gente não conhece ainda nem o mundo onde a gente vive direito. Eles querem descobrir outros planetas, entre todas as aspas possíveis, né? Mas as pessoas não sabem nem o que tem no quintal de casa. No quintal, literalmente. Se as pessoas fossem fazer uma pequena escavação, né, no quintal de suas casas, iam descobrir coisas que talvez, se elas prestassem atenção, iam deixá-las muito pensativos, para dizer o mínimo, né? Tem muitas cidades aí, aqui em Santa Catarina não é difícil identificar, só que as pessoas chegam a acreditar que não é nada, porque elas não ficam imaginando que havia uma civilização muito antiga aqui, porque eles pensam que isso aqui sempre foi mato, que nunca teve uma civilização avançada. E aí quando descobrem alguma coisa, não, são só os incas, os maias e os... esqueci a terceira civilização aqui. Mas enfim, sempre eles acham que são só essas e acabou, né? Mas não é. Então, muito interessante aqui, mais uma cidade perdida descoberta no México. Essas são as que criaram talvez a última civilização, né, que se acabou aí, mas tiveram outras antes dessa. NASA não tem credibilidade, né, mas essas manchas solares de fato elas estão aparecendo, né? Então a NASA identifica mancha solar perigosa 4 vezes maior que a Terra. Isso aí está mostrando que as atividades do Sol estão se alterando, né? Inclusive eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo, que aquilo que a gente adiantou para vocês está acontecendo. O Sol ficou azul e intrigou europeus. Já falei sobre isso em vídeo passado. A maioria talvez não lembre, mas nós de cabelo branco, que temos um pouquinho de memória, lembramos que quando éramos crianças o Sol era amarelo. Ele não era branco como é hoje em dia. Ele era amarelo, amarelado. Tanto é que até as fotos, né, de antigamente, de 40 anos atrás, você nota que ela tem um tom diferente de cor, um tom mais amarelado. E aí conforme o Sol foi mudando de cor, ele ficou esbranquiçado, as pessoas até mudaram a maneira de pintar as suas casas, mudaram a maneira de se vestir, as cores, eu quero dizer, né? O mundo foi ficando um pouquinho menos colorido, porque isso tem uma influência psicológica, né? Então, devido à maneira como o Sol reflete as cores aqui, as pessoas foram mudando. Se você observar, por exemplo, o filme Matrix, ele foi um divisor de águas, né? Ele tem uma paleta de cores muito, quase que monocromática, quase que preto e branco. Ela tem algumas variantes, né, de cores, mas são poucas. E a partir dali, né, se você pegar os heróis da Marvel, da DC, eles eram muito coloridos antigamente, né? E a partir do Matrix criou-se um novo padrão. Então os novos heróis, né, do mundo moderno, aí, depois da Matrix computacional, né, do filme, obviamente, também começaram a ser menos coloridos. Eles têm cores mais sóbrias, preto, branco, marrom,
é uma paleta menor. E o mundo está mudando, né? Está deixando de ser tão colorido, até porque cores custam caro, né? E o mundo está empobrecendo, né? Então as cores mais baratas são geralmente as monocromáticas. Mas enfim, o sol aí está ficando azul. Eles dizem que isso aqui é por conta de fumaça, de mudanças no mundo que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver, isso é o sol mesmo, e nós vamos ver ele ainda bastante azul. Quem viver verá. E isso afeta a natureza, afeta o mundo em que nós estamos vivendo, né? Os animais, como a gente costuma falar aqui para vocês, são aqueles que percebem mais facilmente as mudanças, né? E eles têm, diferentemente do que nós, um GPS natural, né? Nós precisamos do GPS do carro, porque nós perdemos um tanto dessa capacidade de nos guiarmos pelo instinto, pelo raciocínio e um pouco naturalmente. Os homens sempre tiveram esse instinto natural antigamente, né? Entravam numa cidade igual Curitiba, com meia dúzia de informações no máximo, né? Não precisava nem parar quase dentro da cidade, e achavam o destino, São Paulo e tal. Hoje, sem GPS, ninguém acha mais nada. A gente já está se robotizando e nem percebe, né? Parte da nossa capacidade cerebral está nas máquinas já. Celular, nós não guardamos mais nada na memória. Mas enfim, isso não é o caso. Os animais não, eles ainda continuam com seus instintos naturais. E como há uma movimentação do magnetismo da Terra, coisa que nós já mostramos para vocês, os animais estão perdidos. Então aqui eles estão estranhando o que está acontecendo, por que uma baleia de 11 metros encalhou aqui em Florianópolis, aqui próximo, se ela é de águas muito profundas, como é que ela veio parar no litoral? É porque elas estão com o GPS delas invertendo, se perdendo, né? Ele não está atualizado, digamos assim, porque a natureza está sofrendo aí uma baguncinha, como diz o Mike, baguncinha. Então, segundo a associação, vocês devem achar uma bobagem, mas eu gosto de fazer umas piadinhas no meio. No fundo, é tudo uma grande piada que nós estamos vivendo, porque a gente escuta uma narrativa totalmente fantasiosa, idiota, e as pessoas são idiotas, né, a grande maioria. Então elas acabam acreditando nessa narrativa, sendo que é tão óbvio, né, você olhar e perceber que é tudo uma grande mentira, que é só rindo, né, só rindo. Acho que cada vez eu vou fazer mais piada disso aí, porque isso aí merece risos, essa comédia que eles nos contam como a desculpa oficial para tudo isso que está acontecendo. Mas enfim, então aqui eles encontraram essa cachalote e não estão sabendo por que ela parou lá. Nós temos falado há um bom tempo aí por que os animais estão se perdendo. Isso aqui, pessoal, são algumas pessoas me mandaram essa matéria, que eu nem sabia que existia essa árvore de Robin Hood, que tinha cerca de 300 anos, e que, segundo se diz, um jovem teria derrubado, né? Ela estava do lado de uma antiga muralha, né? Que era a muralha de Adriano, no condado de Nortúmbria. E aí o pessoal me perguntou o que eu achava disso aqui, se isso aqui era algum símbolo. Olha, sinceramente, no máximo, se algum adversário, né, do Reino Unido, deles, possa ter feito isso. Mas eu acho que isso é realmente coisa de um jovem descerebrado aí que foi lá para... Isso não se faz, né? Se fosse ter uma utilidade muito importante para os seres humanos, né, cortar uma árvore, mas só para derrubar, isso não se faz, né? Só que certamente não foi uma mensagem desse pessoal, né, que costuma mandar esse tipo de símbolo aí, não foi deles, porque eles são pagãos adoradores da natureza. Então era mais fácil eles virarem esse adolescente do avesso, literalmente, né, do que ir lá e tentar mandar um símbolo através da derrubada de uma árvore, porque eles literalmente idolatram a natureza, né? Então eles jamais fariam isso. O que não se faz mesmo, né? Não se faz esse tipo de coisa aí desnecessariamente dessa maneira. Óbvio que não por idolatria à natureza, mas por um respeito ao mundo em que nós estamos vivendo, né? Mas enfim, na minha opinião, isso aqui foi realmente trabalho aí de um adolescente descerebrado mesmo. Se eu tiver alguma novidade, eu trago para vocês, porque isso aqui é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Agora, curioso mesmo é isso aqui, ó, pessoal. Eu não sei se vocês lembram,
quando eu trouxe aqui para vocês uma espuma brilhante, bem parecida com essa aqui, que caiu do céu. Agora, até vou voltar um pouquinho, que isso aqui merece ser visto com calma desde o começo. Eu não sei o que é essa espuma, o pessoal que está filmando aí está falando em espanhol, então ou é da Espanha ou de algum país aqui vizinho nosso. E essa espuma vinha vindo flutuando, né? Ela engatou de alguma maneira aí no poste, então veja que ela tem uma certa densidade para ela ter engatado ali, mas não é densa o suficiente para que ela toque o chão. Ela continua sem tocar o chão, ela vai rasgar aquele pedacinho ali, vai ficar um pedaço e ela vai adiante. E aí o menino, vocês não vão ouvir, mas tem um menino querendo tocar, daí o pai que filma, né? O homem aí que está filmando diz: não toque, porque a gente não sabe o que é isso. Aqui ó, vem mais um pedaço, ela vem flutuando, parece um tapete. O que é isso? Será que é espuma comum? Não me parece. A espuma de sabão, ela não faz isso aí. Então é alguma coisa estranha aí, semelhante. Ó, veja só, mais uma caindo de cima, né? Que eles filmaram, não ficou muito bom, mas dá para ver aqui um pouquinho. Então tem alguma coisa muito estranha relacionada a essas espumas aí acontecendo no mundo. Veja só, aí deu para ver um pouco, né? Ó, aqui. Tem alguma coisa estranha. Eu trago aqui para vocês porque aí nós somos em milhares, né? Então, uma hora ou outra, alguém de vocês esbarra com uma matéria comentando isso aí. A maioria delas não serão confiáveis, né? Vem aí as opiniões de especialistas, mas de repente a gente juntando uma quebra-cabeça aqui, outro ali, um pedaço, né? A gente acaba descobrindo o que é isso aqui, que não está se discutindo. Daqui a 2, 3 anos a mídia talvez divulgue aí para vocês. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.